Quero começar lendo um texto com vocês hoje em Atos capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. O texto diz: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Como o texto é curto, eu vou ler novamente para você prestar bem atenção se você de repente se distraiu. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Vamos ao contexto desse texto para você entender do que se trata essa fala que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 15. Quem é Ananias? Ananias, um nome muito comum para a época, e esse Ananias em especial, tem vários Ananias na Bíblia, alguns deles, não vários, mas alguns. Esse Ananias em especial era um seguidor de Jesus Cristo, um dos discípulos de Jesus Cristo, mas ele aparece pouco na Bíblia, muito pouco. Essa talvez tenha sido a maior aparição dele na Bíblia. E o que está acontecendo nesse momento em questão desse texto que nós acabamos de ler? Jesus já tinha ressuscitado aqui. Os primeiros cristãos estavam sendo perseguidos. Aliás, a perseguição aos cristãos estava muito, mas muito forte. Quando o próprio Senhor Jesus se apresenta para um dos principais perseguidores, Saulo de Tarso. Ele se apresenta numa visão a esse homem chamado Saulo e diz: Por que você está me perseguindo, Saulo? Se apresenta como o próprio Jesus. Saulo fica cego, se convence que estava fazendo a coisa errada, é direcionado pelo próprio Jesus a esperar em um determinado local, até que alguém fosse orar por ele, alguém de Cristo, um discípulo de Jesus fosse orar por ele e dar as coordenadas para ele. E aí chegamos ao nosso texto. Quem era esse homem? Ananias. E chegamos ao texto. O texto, quando o Senhor vai até Ananias, vai falar com Ananias, aparece para Ananias e diz: Ananias, vá até Saulo, porque este homem é instrumento meu. Obviamente que quando ele recebe essas instruções para ir até Saulo, para falar, para orar para Saulo, por Saulo, Ananias, como assim? Ele sabia quem era Saulo. Saulo era terrível. Saulo já tinha perseguido a igreja. Ele era perverso. Ele consentiu na morte de muitos cristãos. Ele recusou. Em primeiro momento, ele teve uma reação. E aí, então, nós chegamos a esse texto que nós acabamos de ler, quando o Senhor é enfático, dizendo: Mas vá a este homem, porque ele é meu instrumento. Segundo o dicionário, queridos, a palavra instrumento significa tudo aquilo que serve para auxiliar ou realizar um tipo de tarefa ou serviço. Esse violão aqui no fundo, por exemplo. Esse violão ele serve para produzir um tipo de som, para produzir música. Esse violão, não preciso nem dizer, ele é o quê? Ele é o quê, gente? Ele é o quê? Ele é um instrumento. O violão é um instrumento. Eu vou até pegar esse violão lindo aqui. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou tocar, né? Olha que violão lindo, maravilhoso.
Bonito, não é? Esse violão é maravilhoso. Não sei porque que eu fui pegar ele. Agora eu vou ter que colocar ele aqui de volta para ele não cair. Se eu tivesse um microfone mais, né, tranquilinho na mão, tudo bem, né? Fica tranquilinho aí, instrumento, né? Você vê esse instrumento na mão, bonito, maravilhoso, lindo. Mas ele nem sempre foi assim. Hoje ele é valioso. Hoje ele custa caro. Mas ele nem sempre foi assim. Se você tivesse enxergado esse instrumento há um certo tempo atrás, você certamente nem teria olhado para ele. Porque ele não era dessa forma. Ele não era desse jeito. Esse instrumento teve que passar por toda uma transformação para chegar a esse ponto que você acabou de ver. Lindo, maravilhoso, está brilhando, pronto para ser usado. Ele é lindo parado desse jeito, mas ele é mais lindo ainda quando ele é usado para aquilo que ele foi feito. E usado da forma correta, quando alguém usa ele com perfeição. Quando o instrumento é usado por alguém que sabe usar, é ou não é? É lindo quando você vê um instrumento usado por alguém que sabe usar o instrumento. Uau! Que espiritual! Mas antes de se transformar nesse instrumento, ele teve que passar pelas mãos de um luthier. O que é o luthier? O luthier, queridos, ele vem da palavra, é derivado do francês luth, que significa alaúde. Alaúde era um instrumento de cordas usado na Bíblia, que era o parente do violão. O antigo violão. Instrumento de cordas. Quando você vê um instrumento de cordas na Bíblia, quando Davi separou os levitas para cantar e para tocar para o Senhor, e tinha lá os seus instrumentos de corda, em algumas traduções diz o alaúde, isso significa que era um parente próximo do violão. Em francês, isso significa lute. O profissional que faz um instrumento de corda, ele é conhecido como luthier. Luthier hoje é uma profissão rara, está praticamente em extinção, mas ainda existe. Os bons luthiers são aqueles que fazem de forma artesanal um instrumento, não apenas o violão, mas um instrumento de corda, uma guitarra, um contrabaixo. Aquele que faz de forma manual, um por um, de forma artesanal. Assim é Deus. Deus é o melhor de todos os luthiers. Porque o verdadeiro luthier é aquele que pega aquilo que você não viu antes de se tornar isso e transforma nisso que você está vendo agora. Um instrumento que produz um som maravilhoso para louvor, que até agora há pouco estava louvando, de louvor, de músicas que tocam a alma e que fazem você chorar, se alegrar, porque esse é um instrumento. Mas para se transformar num instrumento, houve toda uma preparação. E para isso teve que passar pela mão do luthier. O luthier, ele escolhe. O texto que nós lemos diz que, não sei se você prestou atenção, mas diz assim: este homem é o quê? Instrumento escolhido. O luthier, o trabalho dele começa com a escolha. Ele escolhe o quê? A madeira. E o bom luthier não é aquele que usa a madeira que todos
os luthiers usam. O melhor de todos os luthiers não é aquele que usa as madeiras nobres. Eu li e ouvi muitas reportagens no YouTube, porque esse assunto, quando me chamou a atenção, eu fui ver muitas reportagens sobre essa profissão, porque é uma profissão maravilhosa. Eu me encantei por essa profissão. E comecei a ver muitas reportagens sobre esse assunto. E fui ver que os melhores luthiers são aqueles que descobrem madeiras raras. E as madeiras raras assustem você. Não são aquelas nobres que todo mundo usa, as madeiras caras. Os melhores sons foram descobertos naquelas madeiras que foram descartadas. Eu vi uma reportagem que o luthier encontrou um som maravilhoso. Ele descobriu um som de um violão, ele fez um violão de uma estante velha, que foi jogada fora. Ele estava passando na rua, ele sai procurando na rua madeira que as pessoas jogam fora. E de repente ele foi lá com uma espátula e ele vai mexendo na madeira, procurando uma madeira. Sabe aquela madeira que ninguém gosta e a madeira joga a madeira fora e ele vai, e ele mexe e procura a madeira e de repente ele sente o cheiro da madeira, mexe na madeira. E ele diz: eu vou levar essa madeira para casa. Uau! Que espiritual! É isso que Deus faz. Para mim isso é uma representação perfeita de Deus. Porque é exatamente isso que Deus fez com Saulo. Porque todo mundo olhava para Saulo e quem é que acreditava em Saulo? Uma madeira dura. Uma madeira que ninguém acreditava nele. Esse cara é duro. Esse cara nunca vai produzir nada. Esse cara não produz louvor. Esse cara é duro. Esse cara é inquebrantável. Ele nunca vai se render na presença de Deus. Esse cara mata aqueles que servem a Deus. Ele nunca vai se render. Quem é? Imagina. Mas o luthier, Jesus, ele vai em busca daqueles que ninguém acredita. Aqueles que são descartados. Por isso, querido, quando alguém vem me contar uma história dizendo assim: o meu marido é um carrasco, Saulo também era. Eu ouvi essa semana uma história linda de alguém que não queria saber de Deus, de alguém que não queria porque estava muito bem financeiramente, de alguém que estava muito bem equilibrado na sua vida, teve que perder tudo, teve que se envolver com o crime, teve que chegar no fundo do poço para reconhecer o luthier, para ser trabalhado e para se transformar no instrumento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O luthier é especialista em trabalhar madeiras que são descartadas. Eu vi reportagens de luthiers que vão, eu não sei como eu posso chamar esse lugar, mas é como se fosse um lixão de madeira. Claro que não tem esse nome, mas um lugar de descarte de madeira. Sabe esses lugares? Eu não estou falando de lugares nobres, de madeiras caras, essas madeiras que são usadas para madeiras que todo mundo vai para pegar o melhor som, o melhor violão, para fazer a melhor guitarra. Não, eu estou falando dessas pessoas que vão escolher aquela madeira que ninguém prioriza. É assim que Deus faz. Talvez você seja uma madeira dessa. Porque se você olhar para a sua vida, talvez você não estivesse sentado aqui hoje. Talvez você nem estivesse vendo esse vídeo hoje, porque você era uma madeira ruim. Ninguém apostaria em você. Mas Ele te viu. Ele te enxergou. Eu não estaria com esse microfone nas mãos, porque ninguém dava nada para mim. Porque ninguém acreditava em mim. Mas o luthier me enxergou. Porque todos acreditavam que eu um dia beberia como meu pai bebia,
que eu seria um alcoólatra como meu pai era. Mas o luthier não apenas me tirou de lá, mas como tirou o meu pai e mudou a minha vida e mudou a dele também. Porque esse luthier faz uma transformação na vida por completo. É isso que ele faz. Ele transforma. Ele mexe. Não há madeira. Porque ele vê aquilo que os outros não veem em você. Ele enxerga em você aquilo que os outros ainda não viram. Isso vale para tudo, querido. Eu não estou falando simplesmente dos seus defeitos, eu não estou falando simplesmente da sua podridão, eu estou falando de talentos, eu estou falando de dons, eu estou falando de sonhos, eu estou falando de todas as coisas, eu estou falando que Deus enxerga em você aquilo que o mercado não enxergou, eu estou falando que Deus enxerga em você aquilo que o seu patrão não enxergou, eu estou falando que Deus enxerga em você aquilo que a sociedade ainda não viu. Por favor, entenda essa mensagem. Ele é o luthier, ele te viu, ele te enxergou. Ele enxergou Saulo. Ele enxergou Saulo. E eu vejo a cena. Imagine Saulo como uma madeira velha, podre, dura. Uma madeira cheia de farpas que machucava todo mundo, porque era isso que ele fazia, ele machucava todos. Cheio de farpas. Saulo machucava quem aproximava dele. Você conhece muitas madeiras assim? Talvez você tenha filhos assim, talvez você tenha amigos assim, talvez você tenha parentes assim. Farpas. Machuca. Mas quando o luthier pega, ele leva para a oficina. Ele pegou Saulo e levou para a oficina dele. Deixou ele cego e levou ele para a oficina. Levou ele para a oficina. Ele escolheu a madeira. Sabe por quê? Porque o luthier, querido, o bom luthier, Deus é tão bom, porque o bom luthier, ele fez de uma simples cruz. E aí que você conhece o melhor dos luthiers. Deus é tão bom, por isso que ele é o melhor de todos os luthiers. Ele fez de uma simples cruz o maior instrumento de salvação que o mundo poderia ver. Ele pega uma cruz simples, que ninguém queria carregar, que ninguém dava nada para aquela cruz, e pega aquele símbolo e transforma aquela cruz num instrumento de salvação para a humanidade. Esse é o maior de todos os luthiers. Ele pega quem não é e transforma naquilo que é. Ele pega Saulo e transforma em alguém que vai mudar uma geração. Alguém que a gente está falando dele aqui hoje. Um homem que influencia até hoje as pessoas. Ele enxerga o que ninguém viu. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa que ele disse antes. Talvez tenha passado despercebido para você, mas eu gostaria de chamar a atenção para isso. Antes dele falar a palavra instrumento, ele usou um pronome. Que pronome foi esse? Ele disse, meu. Isso faz muito sentido. Ele disse, esse pronome pessoal é muito forte. Ele diz que este homem é o quê? Meu instrumento. Meu Deus, isso é muito forte. Eu não sei se você entendeu isso, mas você já pensou alguém falando isso de você? Porque o Rony é meu instrumento. Porque a Maria Angélica é meu instrumento. Porque o Gustavo é meu instrumento. Porque o Edmir é meu instrumento. Meu Deus. Diante de um questionamento, Jesus está dizendo, ele é meu. Ele é meu. Ele é meu instrumento.
Se ele é meu, eu faço dele o que eu quero. Eu faço dele o que eu quero. O Rony tem o contrabaixo, eu gosto da forma como ele trata o contrabaixo dele. Vocês já viram ele tocando o contrabaixo dele? E ele chama, sabe o que eu acho lindo? Ele chama o contrabaixo dele de negão. Ele lisa o contrabaixo dele e fala, ô negão. Eu falei que eu ia pregar sobre luthier, ele falou assim, você quer o meu negão? Ele trata assim, ele abraça o negão dele, fala meu negão e tal. Ele cuida, ele deu um nome. Por quê que ele deu um nome? Porque é dele. Se é dele, ele coloca o nome que ele quer. Então a primeira coisa que Jesus faz, Saulo, você é meu, então já muda o seu nome, a partir de agora você é Paulo. Uau! Meu Deus! Você é meu, então eu mudo o seu nome, você é Paulo. Você é meu, filho, você é meu. Você é Paulo. Filho, isso muda tudo, sabe por quê? Porque ele muda. Não importa quem você foi, Saulo. Agora não importa que você perseguiu, não importa. Agora não importa quem você foi. Porque o que Ananias quis justificar é, mas ele perseguiu, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar. Esse cara eu já ouvi falar. Olha aqui pra você, deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas vão chegar pra você e vão falar assim, mas agora você tá no encontro de encorajamento, vi uma foto sua lá, tá pagando de santinho. Vem aqui pagar de santinho também, bem. Eu profetizo que você vai vir aqui também. Que ninguém está pagando de santinho, porque o santo já pagou. Jesus morreu na cruz para nos santificar. E quando ele morreu na cruz, Paulo escreveu, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sabe quem está falando isso? Aquele que era Saulo e se transformou em Paulo. Quem está falando isso é aquele que diz assim, ele me chamou dele, eu sou dele, acabou, o Saulo não existe mais. Quando Ananias foi questionar, Jesus acaba com a conversa dizendo assim, ele é meu instrumento. Acabou. As pessoas têm mania de dizer, o fulano de tal conheceu a Deus, agora mudou, acabou. Mas não é justo, vai falar do ladrão da cruz. Não é justo, a pessoa roubou, matou, que não sei o que, não é justo. Você acha que você é justo? Você acha que você é justo? Você acha que você merece o céu? Você acha que você merece o céu? Não, você acha. Você acha. Só vou dar uma notícia para você, ninguém é justo, filho. Ninguém é justo. Se for ver por justiça, todo mundo merece o inferno. Ninguém é justo. Ninguém é justo. Todos nós merecíamos o fogo, o inferno. Nós só somos salvos pela graça de Jesus. E o maior exemplo disso é o ladrão da cruz. É pela graça. Então fica quietinho, baixa sua bola, senão você vai perder a sua salvação também. Ninguém merece. Ninguém merece. Tudo é pela misericórdia dele. Roubou, matou e agora aceitou Jesus. Glória a Deus porque ele se arrependeu. Mas será que se arrependeu? Isso é problema dele, não é seu? Cuida da sua vida, cuida da sua salvação. O importante é que Jesus diz, aquele que está em Cristo, Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Se você está em Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, acabou. Ele leva você para a oficina, ele levou Saulo para a oficina dele, ele leva a madeira velha para a oficina. Aí agora é outro processo, filho. Porque Saulo vai para a oficina,
Porque a madeira vai para a oficina. E aí começa o trabalho. Por quê? Porque se você é dele, ele pode fazer de você o que ele? Claro. É lógico, se você é dele, você não tem mais direito sobre você. Sabe aquela oraçãozinha que você faz automaticamente, seja feita a sua vontade e não mais a sua? Então, já Elvis, já era. É a vontade dele. Sabe o que isso quer dizer? Vai para a oficina e deixa ele trabalhar em você. Você quer ser o instrumento dele? Então deixa ele trabalhar em você. Aí ele vai usar as ferramentas dele. Você acha que é mágica? Você acha que o luthier pega aquela madeira imperfeita, podre, dura e diz: vira um violão. Ele é Deus, mas não faz assim. Sabe o que o luthier faz? Leva você lá. Aí ele pega um negocinho chamado serra. Ele te corta. E ele te corta. E ele te corta. Aí ele pega umas talhadeiras assim, sabe? Que vai fazer assim, ó. Você fala, tô sentindo isso aí já, Juliano. Hoje mesmo, acho que eu senti um pouquinho disso aí. Ele tirou um pedaço. Eu falei, eu sei, ele está tirando de mim faz tempo. Todo dia ele corta um pedaço meu, fica tranquilo. Tem dia que eu falo assim, Deus, não tem mais o que tirar de mim. Ele fala, tem. Todo dia ele tira um pouquinho do meu orgulho. Todo dia ele tira um pedacinho de mim. Quando eu falo, Deus, não tem mais de tirar, ele fala, tem. Todo dia ele tira um pedaço de mim. Ele serra. Porque você viu o tamanho da madeira que ele leva? Agora ele usa um pedacinho assim para fazer um violão. Aí quando você pensa, aí tem aquelas imperfeições da madeira, aí ele pega a lixa. Ai, Deus, está doendo! Aí você fala, e como é que faz essa volta aqui do violão? Aí ele deixa a madeira ficar seca. Ele põe para aquecer. Fui estudar, filho, sobre isso. Aí eu vi, uau, que espiritual. Que a madeira fica seca. Ai, como a nossa vida fica seca. Você vai perdendo água, você vai perdendo tudo. Você fala, Deus, como eu estou perdendo tudo. Você fala, não tem mais o que perder? Tem. Aí você perde o negócio aqui, vai perdendo aqui, vai ficando seco. Você fala, ai Deus, mas por que você precisa ser? Aí eu descobri que a madeira seca, ela precisa ser seca, sabe por quê, Ricardo? Porque se ela não for, se não tirar toda a umidade dela, ela não consegue curvar. Ai. Uau. Se não secar, você não curva. Só diante da seca que você se curva. Que palavra é essa? Só quando você perde que você vai se curvando. Você vai se curvando. Você vai se curvando, você vai se curvando, até você sumir da câmera. Não, aí não. Você vai se curvando, se curvando, se curvando. Para você se moldar. Aí quando você fala, eu não vou conseguir ficar dessa forma, aí ele te coloca na prensa. Você fala, Deus, eu não estou suportando. Ele suporta. Não é o que o Marcos colocou no grupo hoje? Que ele não dá mais. É bonita essa palavra, né? Mas quando você está na prensa, você fala, o Marcos colocou hoje lá no grupo do WhatsApp.
Ele não dá mais o que a gente não pode, né? Só dá o que a gente pode suportar. É ótimo, é bonito escrever, mas quando ele está passando pela prensa, você fala, eu não estou aguentando. Mas ele fala, eu estou com você, filho. Em todo momento você tem que ficar com uma coisa na sua cabeça. No serrote, na prensa, na seca. Por favor, guarde isso que eu vou falar. Você é dele. Se você é dele, ele não vai te perder. Ele foi atrás de você. Ele te garimpou. Ele te buscou. Que luthier que vai atrás de uma madeira, que foi lá, que serrou, que vai querer perder todo o material, ele não vai querer te perder. Ele não vai querer perder você no meio do processo, por favor. Ele não vai te deixar lá. Ele não vai te esquecer na prensa. Ele não vai te esquecer lá, não. Ai, Deus me esqueceu na prensa, não. Ele não te esqueceu na prensa. Aí você fala assim, Juliano, de boa, quanto tempo demora? Porque assim, eu sei que tem muito violão que é feito na fábrica, eles fazem rapidinho, mas assim, um luthier, quanto tempo demora? Aí eu pergunto, você quer ser feito pela fábrica ou você quer ser feito pelo luthier? Você quer ser mais um ou você quer ser especial? Eu vi uma entrevista com um luthier e perguntaram assim para ele, quanto tempo demora? Eu anotei a resposta dele. Ele diz assim, até o instrumento ficar bom. Quando fica bom de ser tocado. Ou melhor, quando ele fica fácil de ser tocado. Não, peraí, eu vou repetir. Quanto tempo demora? Ele, quando ele fica fácil de ser tocado. Ai, que espiritual. Quanto tempo demora para ficar pronto? Quanto tempo demora para ela ficar pronta, Senhor? Quando ela fica fácil de ser tocada. Quando o Juliano vai ficar pronto, Senhor? Quando ele ficar fácil de ser tocado. Quando ele ficar fácil de ser usado. Você entendeu? Você quer que eu desenhe? O instrumento para ficar pronto tem que ser fácil de ser tocado. Um instrumento bom é aquele que se deixa tocar. Sabe o que o luthier falou, Rony? O luthier disse assim que tem muito instrumento no mercado que é bonito, que tem pérola, madrepérola, madrepérola, madrepérola. Isso aí. Joias. Mas não tem som. Não toca. A pessoa é bonita. A pessoa tem aparência. Mas não tem som. O som que produz
não faz bem para ninguém. Não é um instrumento que se deixa ser tocado. E quando Jesus disse, esse é um instrumento escolhido para mim, escolhido por mim, meu instrumento, ele já tinha uma definição pronta para ele. Ele disse para quê? Para falar do meu nome, para os gentios, para os reis deles e para os judeus. O luthier sempre, quando está fazendo um instrumento, ele tem uma destinação pronta para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus pensou em você, se Ele está forjando você, se Ele está fazendo você, se Ele está forjando você, é porque Ele tem um destino pronto para você. Assim como Ele tinha para Saulo, para usar Paulo da forma que Ele ia usar, Ele vai usar você. Paulo não tinha ideia de como ele seria usado. Paulo sofreu. Porque a forma como Deus iria usar e usou foi diferente. E Deus usa cada um conforme Ele quer. A forma como Ele vai te usar é diferente da forma como Ele me usa. A forma como Ele usa você é diferente da forma como Ele usa ela. A grande verdade é que Ele vai te usar do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Mas Ele vai te usar. Você precisa crer nisso. Amém? Fica de pé. Talvez você tenha sido um instrumento forjado nas mãos do luthier. Talvez você está vendo essa mensagem agora, talvez você está aqui hoje, eu não conheço você. Você sabe que você foi feito por Ele, você sabe que você foi feito, formado por Ele, você sabe que você foi feito pelas mãos do melhor e o maior de todos os luthiers, você sabe que Deus te fez. Mas você está parado. Você está desafinado. Você sabe que o instrumento parado ele desafina. E a coisa mais triste do mundo é quando você olha para o violão e o violão está parado. Porque ele não foi feito para ficar parado. Esse violão ele foi feito para ser tocado. Mas pior do que ver ele parado é ver esse violão sendo usado de uma forma errada por alguém que não sabe usá-lo, de alguém que vai ferir essas cordas, que vai tirar um som feio dele, de alguém que não sabe usá-lo. Sabe o que é triste? É de ver tantos instrumentos que foram feitos para louvor de Deus, mas que estão sendo usados de forma errada. O luthier Jesus cumpriu a sua missão, preparou 12 instrumentos. Um deles foi usado de forma errada. Um deles permitiu ser usado pela pessoa errada. Judas não se deixou ser usado por ele. Você é o instrumento. É você que permite quem é que vai te usar. Ele te faz, você é dele, mas a escolha de quem você vai deixar te usar é sua.
Você que vai deixar, você que vai permitir, quem é que vai te usar? Você pode ouvir essa mensagem, você pode voltar para sua casa e você pode viver a sua vida do jeito que você estava vivendo. Você decide. Ou você nessa noite pode mudar a sua história e dizer assim: Senhor, hoje eu reconheço que eu sou um instrumento escolhido pelo Senhor, que o Senhor me forjou, que o Senhor me procurou, que o Senhor está me mudando, e eu quero ser tocado pelo Senhor. Eu não quero ser tocado por outra pessoa, senão pelo Espírito Santo. Eu quero ser um instrumento de louvor nas tuas mãos. A minha vida é para o teu louvor, somente para isso. A escolha é sua. Você é instrumento dele, isso é fato. Mas a escolha de quem é que vai tocar você é sua. Feche seus olhos. Deus abençoe você.